Olá pessoal, tudo bem? Que Jesus abençoe a todos. Estamos iniciando mais um estudo da obra Nos Domínios da Mediunidade, psicografia do Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, que nos fala dessa relação do plano físico com o plano espiritual. E como já comentamos várias vezes, a nossa intenção não é ler de ponta a ponta, mas abordar os capítulos, os conceitos, detalhes, informações que estão embutidas nessa psicografia do Chico, aquilo que nós precisamos perceber, estudar e refletir para aplicar nas nossas vidas. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 18, na verdade esboçamos esse capítulo no estudo anterior, que fala das relações entre os dois planos e dos limites dessa cooperação dos desencarnados com os encarnados. Até que ponto a espiritualidade nos influencia, até que ponto podemos ser ajudados? Nós temos lá uma pergunta do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta se os espíritos influenciam na nossa vida. E a resposta é que eles influenciam sim, e que até certo ponto eles nos dirigem. Esse nos dirigem, que bom que fosse sempre para o bem, não é? Nós já vimos em capítulos anteriores, de estudos anteriores, os processos obsessivos. Vocês lembram daquele caso de um casal em que a esposa tinha uma mediunidade ostensiva, mas era de provação. E na vida anterior, ela tinha assassinado o pai. Quer dizer, o obsessor dela era o pai que em outra vida ela tinha assassinado. E o marido era a pessoa da outra vida que a tinha induzido a assassinar o pai. Então, ela, nessa encarnação, sofria uma influência muito grande do pai, e eles foram dirigidos para uma casa espírita. Numa reunião mediúnica, esse pai se manifestou, ele foi sendo trabalhado e ela foi sendo orientada na casa espírita. O casal passou a frequentar essa casa. Enfim, eles tomaram lá um encaminhamento. Mas quantos anos durou esse processo? Quanto sofrimento por trás disso? Agora, no caso dela, não é apenas afastar o pai. Na verdade, o pai ele é orientado e ele é, no processo que a gente chama de doutrinação, na reunião mediúnica, convencido a mudar de atitude mental. Mas cabe à filha, que no caso está casada com esse que a induziu a esse crime em outra vida, cabe a ela e a ele também, ao casal, uma mudança de atitude mental. O que quebra um processo obsessivo é a quebra da sintonia. E essa quebra de sintonia com o obsessor se dá com a mudança do padrão mental. Isso vale para todos nós. Então, a pergunta que fica: que tipo de sintonia nós temos hoje? Que tipo de influência nós estamos atraindo? O que será que nos aconteceu em outras vidas? Nós não sabemos, né? Não recordamos. Mas sabemos de algo que é muito importante, que precisamos estar sempre renovando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E muitas pessoas que se sentem incomodadas, têm um problema qualquer, físico, emocional. Hoje é muito comum a depressão, nós estamos vivendo tempos muito difíceis, e as pessoas vão na casa espírita e muitas vezes a pessoa não tem essa ideia de que elas precisam mudar o padrão de pensamento. Ficam querendo transferir para a espiritualidade responsabilidades do tipo: afasta, como se fala na gíria, né? Esse encosto de mim. Me dá um emprego, me ajuda, né, a conseguir um emprego. O trabalho, o emprego, por exemplo. A espiritualidade não vai ajudar? Vai. Mas não é dando um emprego, é te dando forças para você levantar, ânimo para você procurar, para fazer um currículo, bater nas portas. E, eventualmente, vão tentar direcionar para
potencial trabalho, mas vai depender de você o esforço. Não vão dar um emprego para a pessoa, vão dar forças para a pessoa que já está se esforçando ter mais oportunidades e conseguir um emprego. Isso vale para tudo. Porque senão não adiantava a gente estar encarnado, esquecido do passado, né? Nós temos que buscar a solução dos nossos problemas. Os nossos problemas são só nossos. A espiritualidade ajuda? Ajuda. Mas depende do nosso esforço. Buscai e achareis. Já disse Jesus, né? Batei a porta e ela vai se abrir para você. Mas você tem que se esforçar. Então, esse capítulo, ele começa com a Ambrosina psicografando. Então, ela está numa reunião mediúnica, várias mensagens endereçadas aos presentes. Um dos oradores que estão lá na casa salientava a necessidade das pessoas se conformarem com as leis de Deus. Ele estava sob a influência de um mentor benigno, obviamente, e alguns encarnados estavam lá, sonolentos, impermeáveis, vampirizados por obsessores. As pessoas vão na casa espírita e muitas vezes estão com processos obsessivos, justamente porque a sintonia não está boa, as atitudes não estão boas. E aí a influência vai ser quem? De quem? Desses espíritos que estão em sofrimento. Nós temos um espírito protetor, um anjo da guarda, mas precisamos buscar essa proteção. Como? Através da oração. E a oração, o que é? Um canal para nós mantermos sintonias com os planos elevados, sintonia com o nosso espírito protetor. Se nós não fazemos a oração, nós não criamos essa conexão. Então, nós é que precisamos. É como uma ligação, você liga para os planos mais elevados. Porque a conexão com os planos inferiores é muito fácil. Então, é uma questão do uso do livre-arbítrio. Você quer sintonizar com quem? Com os planos mais elevados? Ou quer sintonizar com o plano da dor, do sofrimento? Nós escolhemos, né? Então, várias entidades estão lá vampirizando. O que é vampirizar? Muitas vezes sugando as energias dessas pessoas que então se sentem frágeis, fracas e procuram ajuda. Então, os espíritos mandam mensagens reconfortantes para alguma das pessoas que estão lá, através da psicografia da Ambrosina, e naquela plateia, cada um tem uma maturidade, tem uma percepção da vida, né, uma aceitação das perdas de entes queridos. Então, vai acontecer a situação de uma mãe que vai lá desesperada, porque o filho cometeu suicídio. Uma das piores coisas que acontece, porque o espírito se prejudica muito, sofre muito, até ele ter condições de ser resgatado, ficam marcas no corpo espiritual, normalmente isso é seguido de uma outra reencarnação difícil, mas além do sofrimento que o espírito se impõe, ele impõe muito sofrimento também àqueles que o cercam, que o amam, principalmente para os pais, para uma esposa, um marido, para os filhos que ficam, né? Então, é sempre uma situação de muita dor. Nesse capítulo vai ser dito aqui que ninguém fica só, ninguém vive só, né? Quando a gente desencarna, vamos pegar o caso do André Luiz, ele fica preocupado com a família que ficou aqui, não é isso? Então, todos nós, quando desencarnamos, ficamos também com uma preocupação com aqueles que ficaram no plano físico. Ficamos com saudade. É importante que a gente esteja bem, porque desencarnar muito mal, o que você pode fazer para ajudar quem ficou aqui? E quem ficou aqui, que vê aquele que parte, se ele parte muito bem, se é uma pessoa que dedicou a sua vida à sua reforma, se ajudou também, que beleza, porque essa pessoa de repente está até em condições de olhar um pouquinho por nós, junto com a equipe espiritual que está lá, mas e se parte em sofrimento, como o caso desse filho? Então, uma mãe que procura a casa espírita
será que é boa ideia o espírito se comunicar com ela, o filho? Porque como vai estar esse filho? Em sofrimento, em dor, né? Então, aqui é dito que os melhores, aqueles que estão bem, ajudam aos menos bons. A espiritualidade é bondosa, né? André Luiz aí usou um termo, né? Não é os melhores ajudam os piores, não. Aos menos bons. Atraem simpatias, né? E nos habituamos a esperar do céu, do plano espiritual, uma solução para os nossos problemas, né? E eu já disse, os nossos problemas são só nossos. E antes desse diálogo aí da mãe, né, com a espiritualidade que está lá, e a procura dela por ajuda, André Luiz vai falar aqui de alguns que já passaram pela Terra. O nosso Zaqueu, né? Ele foi constrangido a modificar sua conduta. Zaqueu era chefe de coletores de impostos. Ele mesmo era um cobrador de impostos. E ele se reformou, ele fez mudanças muito grandes nessa vida, e nesse encontro de Zaqueu com Jesus, fica claro isso. E Zaqueu, nós sabemos hoje que é o nosso doutor Bezerra, né? Após várias encarnações. Maria de Magdala, que tem a história dela descrita não só no Boa Nova, mas num livro do espírito Amélia Rodrigues, psicografia do Divaldo, chamado Primícias do Reino, em que se narra a história de Maria Madalena. Ela era uma mulher com posses, rica, não era aquela prostituta que quase foi apedrejada, as pessoas confundem isso. Passavam muitos homens pela casa dela, ela fazia o que queria, muito rica, mas era muito infeliz. Até que uma escrava, uma pessoa ligada a ela, fala da presença de um homem, de um nazareno, né, Yeshua, o próprio Jesus, e ela vai se encontrar com Jesus e ela muda a vida completamente dela, ela se desfaz de tudo, joga tudo pela janela, lembra muito a atitude de Francisco de Assis, né? E ela se despe literalmente de tudo que ela tinha do plano material e depois ela vai ter que buscar o seu sustento. Então ela teve que realizar uma mudança. Lázaro, depois de reerguido das trevas do sepulcro, conforme está narrado aqui, não foi exonerado da obrigação de aceitar mais tarde o desafio da morte. Então ele estava naquela situação em que Jesus o retirou, ele vivia um processo ali, não vamos falar disso agora em detalhes, de letargia, né? Mas ele depois tem que encarar a morte física. Paulo de Tarso, ele se sacrificou, teve que se virar na vida, ele que era um rabino poderoso, rico, e também se desfaz de tudo, ele teve que exercer a função de um tecelão que ele tinha aprendido com o pai dele. Então ninguém fica dispensado de sacrifícios. Aí vem essa senhora, então, cujo filho se suicidou, e é narrado assim, né? Ela, em pensamento, rogava ao filho, né? Quase como se fosse uma oração de alguém que está perdido em dor. Meu filho, se você não está morto, visite-me. Porque ela ouviu falar na casa espírita que ninguém morre, né? Então, vem me visitar. Venha, estou morrendo de saudade, de angústia. Imagina o sofrimento de uma mãe, né? E essas frases amargas, vai dizer André Luiz com os que estão lá, atingiam-nos a audição, qual se fossem arremessadas ao ambiente em voz abafadiça. E aí eles estão vendo um rapaz desencarnado que se apresenta em lastimáveis condições. E ele, do lado de lá, vai gritar, mãe, e ele está falando isso ajoelhado. E vai dizer, busquei a morte quando eu deveria viver para o seu carinho. E agora sim ele vê o sofrimento dele de perto. E a mãe não via a figura, né, agonizante do filho, registrava a presença dele. E ela, então, dizia para ela mesma, não será melhor segui-lo, morrer e descansar?
Olha a ideia dele, meu filho está do lado de lá. Não é melhor eu morrer logo e seguir o meu filho? De repente, na esperança de ver o filho, vai ver? Não vai, né? Ainda mais se cometer o suicídio, se ela desistir da vida. E acontece muito isso nesses processos. A pessoa, às vezes, o filho morre por causa natural, uma doença, um acidente, e a pessoa acha que se ela cometer o suicídio, se matar, vai encontrar o filho que está do lado de lá, né? Desconhece as leis, desconhece como as coisas funcionam, né? Aquela ideia dos vários andares que a vida espiritual, você tem vários planos vibratórios. Então, não é assim, né? A gente tem que ter confiança em Deus, continuar vivendo e tendo a certeza que depois os reencontros acontecem, mas queira estar bem para poder, do lado de lá, reencontrar com o ente querido ou até ajudar, né? Então, o filho suicidou-se há meses, não consegue ainda se livrar dessa flagelação íntima, nessa devoção afetiva dele, dela, né? Ela não sabe o que está pedindo. O André Luiz fala aqui, né? Na verdade, aumentou, falando para o André Luiz, porque a chocante posição do rapaz ia constituir para ela um pavoroso martírio. Se ela vê realmente como o filho está, aí que ela ficar apavorada, ia virar um sofrimento muito maior. Então, desse modo, ele não vai poder se apresentar para ela, né? Então, a condição do filho suicida de sofrimento não faria bem a ela acessar essa dor, e aí nós temos que refletir nisso, né? Da maneira como as pessoas partem. Muita gente diz assim, fulano partiu, agora vai descansar. Descansar? Depende, né? Então, num caso de uma pessoa que parte numa condição dessa, de um suicida, não vai descansar, não, vai sofrer muito. Graças a Deus todo mundo é ajudado, né? Mas quanto tempo vai levar essa ajuda? Depende de uma série de fatores. Então, essa mãe tem que se conformar e seguir em frente a sua vida, fazendo muita oração pelo filho, oração por ela, para ela ter conforto, né? Um mínimo de condição de seguir em frente, porque nós temos que fazer isso, né? Uma condição de uma mãe, de um pai que perde um filho dessa maneira, é como se a continuidade da vida você tivesse que juntar os cacos, né? Porque é como se fosse parte de você que se foi. Isso vale para todas as situações, tirando o suicídio, né? Quando a gente é muito ligado a uma pessoa, essa pessoa parte, volta para a vida espiritual, é como se a gente perdesse um pedaço de nós mesmos. Fica uma dor muito grande. E isso faz parte do nosso processo evolutivo. Nós temos que saber o seguinte, que se nós estivermos bem, nós vamos reencontrar essa pessoa. Deus não mata seus filhos. Deus não afasta aqueles que se amam. Esse afastamento pode ser temporário, nunca definitivo. É da lei. E nós vamos nos reencontrar, fazer nossos novos planos, porque se tivermos uma convivência aqui, é porque isso foi planejado antes. Aqueles que convivem hoje numa família ou em relações que não sejam necessariamente da família, a maioria se encontrou antes, fez planejamento para estar junto aqui. Então, numa vida futura encarnado, esse planejamento vai ser refeito e muitos vão reencontrar. Mas antes, nos reencontramos na vida espiritual, que, aliás, é uma das grandes felicidades do espírito quando ele está em condições de reencontrar um ente querido. Então, esse capítulo ele se desenrola nessa situação, analisando essa condição dos espíritos, até onde se pode ajudar. Nem sempre o desencarnado está em condições de ajudar. Nós não devemos buscar ajuda dos entes queridos que partiram. Não, a minha avó partiu, a vovozinha, mas era tão boazinha, né? Eu vou pedir a ela, e coloca, às vezes, o desencarnado na condição de um pedestal,
como se todo mundo que estivesse do lado de lá estivesse em condições de ajudar. Vamos pedir ajuda sim, mas a Jesus, a Maria, a Francisco de Assis, né? Ajuda a Deus. Essa ajuda sempre virá. Mas os nossos entes queridos, vamos orar e pedir para, né, Deus levar até eles a nossa mensagem de amor, o quanto eles foram importantes, pedindo perdão, agradecendo pela presença aqui, pedindo forças para esse espírito, no caso, sabidamente, né, no caso desse filho suicida, que ele está numa condição não muito boa, mas confiando em Deus, que ele vai ser resgatado, pedindo para, assim que for possível, quando essa vida nossa passar, que possamos reencontrar, mesmo sabendo que está em dor. E aí é importante você estar bem, né? Na verdade, a vida, ela é esse planeta é uma escola, é um hospital, e nós temos que o tempo todo estar buscando esse equilíbrio, essa elevação nossa, dos vermos como seres espirituais. Então, André Luiz vai falar aqui sobre a mediunidade, né? Que o governo oculto do planeta deliberou. O que é o governo oculto do planeta? Não é do lado de cá, não. É a grande direção do planeta daqueles trabalhadores do Cristo. Deliberou que a mediunidade fosse trazida do colégio sacerdotal à praça pública. E vai dizer que é assim que Jesus reaparece, não como fundador de ritos, de fronteiras dogmáticas, mas na sua verdadeira feição, como redentor da alma humana. Ele se utilizou da mediunidade para acender a luz da sua doutrina de amor. Os apóstolos, no dia de Pentecostes, quando línguas do fogo descem do céu, aquilo ali era mediunidade despontando para eles, né? Quando Jesus parte, deixa seus discípulos, seus apóstolos, para difundir essa mensagem de amor. E como que aqueles homens simples, pescadores, né, iriam se recordar de tudo que Jesus falou, como que eles poderiam falar de forma a sensibilizar as pessoas. Então, todos eles tinham esse potencial mediúnico e todos eles falaram como os grandes profetas, repetiram as mensagens de Jesus, né? A mediunidade eclodiu neles e através deles tudo que Jesus falou foi repetido e foi levado às pessoas, e décadas depois da partida de Jesus surgiram os evangelhos dessa forma. Então, Jesus, né, nos revela a vida espiritual. E então esse capítulo eu sugiro vocês que leiam, e vai falar no finalzinho aqui do Espiritismo, né? Que o Espiritismo, simbolicamente, é Jesus que retorna ao mundo. A volta do Cristo já aconteceu através desses espíritos trabalhadores dele. Quando no século XIX bateram na porta lá o fenômeno das mesas girantes, e um desses trabalhadores do Cristo veio encarnado e manteve essa conexão com essa pleiade de espíritos, com o Espírito de Verdade, que esse Espírito de Verdade traduz o pensamento de Jesus, é como se fosse o próprio Jesus falando, e na verdade Jesus se comunica através do Espírito de Verdade, que é o outro Consolador, que na verdade se manifesta aqui no corpo de uma doutrina. Então Jesus, através do Espírito de Verdade e de um grupo ligados a ele, ao Espírito de Verdade e ao próprio Cristo, nos revelam o mundo espiritual e relembram o Evangelho dele, de Jesus, que na verdade são leis universais, válidas por os espíritos de todos os mundos, a lei de amor, que então o nosso professor Hipólito Leandro Anizar Rivaio condensa, codifica em 5 obras que são a base da doutrina espírita. E o primeiro livro, a primeira obra, é o Livro dos Espíritos, um livro de perguntas e respostas, e na hora de assinar,
o professor Hippolyte não assina com o nome original dele, assina com o nome que ele tiver em outra vida, como sacerdote druida Allan Kardec, o que dá um colorido muito especial, né, para as obras que são trazidas do mundo espiritual. Então, está dizendo aqui que o Espiritismo, como traduz o pensamento de Jesus, ele nos convida a quê? Ao aperfeiçoamento individual, né, por intermédio do trabalho construtivo e incessante. Então, Jesus nos deixou as informações do que nós precisamos para crescer espiritualmente. Quer desencarnar bem? Quer viver bem? Siga aquilo que Jesus ensinou. Sermão da Montanha, bem-aventuranças, humildade, perdão, todas as virtudes sintetizadas na palavra amor. Vai ser dito aqui da importância do Espiritismo, né, que traduz justamente o pensamento de Jesus, e sobre a mediunidade. Se o Espiritismo e a mediunidade, vai ser feita uma pergunta, né, não nos solucionam os enigmas de maneira absoluta, o que estarão ambos fazendo ao santuário religioso da humanidade? A resposta é que nesses ensinamentos encontramos o pensamento puro do Cristo, né? Então, Jesus se revela de uma maneira atualizada, falando aquilo que não seria compreendido no tempo dele. E nessa pergunta está implícito aqui que os espíritos não vão resolver nossos problemas, eles vão nos orientar, eles vão nos estimular a uma mudança íntima, mas os nossos problemas são só nossos e nós temos que solucionar. As dores nós temos que processar e nós temos que superar as dores. Então, reverenciemos, pois, o Espiritismo e a mediunidade como dois altares vivos no templo da fé. Tá bem? Então, esse capítulo, ele aborda esses assuntos, e vocês com certeza vão ler e entender bem, ele não traz, assim, maiores dificuldades. E nós podemos partir agora para os 3 próximos capítulos, 19, 20 e 21, que são capítulos interligados e falam muito de uma coisa que é muito importante para nós e que é muito complicado para nós: relacionamento. Relacionamento, as relações familiares, marido e mulher, filhos. Existe um planejamento para a nossa vida? Nós já vimos que sim, nossa existência é planejada. Planejada no seguinte sentido: quem nós vamos reencontrar? Muitas das pessoas que reencontramos, nós já vimos antes. Dentro da família, com certeza, a maioria, se não todos, em alguns casos, são espíritos com os quais nós tivemos relação, espíritos que vão nos ajudar, espíritos aos quais nós temos que ajudar, que temos que sustentar, às vezes, na velhice, numa doença, ou que vão nos sustentar na nossa velhice, numa doença. Nós sempre somos colocados em provas. E as nossas relações, relação marido e mulher, coisa difícil. Nós já vimos que, em muitos casos, essa aproximação é quase como uma prova. Existem os casamentos de provação. Muitos são assim. Espíritos que se atraem por uma condição física, né, não, são jovens ainda, e quando começa a conviver, conhecer um ou outro, aí vem os problemas. Porque não é aquele príncipe encantado, não é aquela princesa. Você vê as falhas, vê as dificuldades, né? E aí vem o lado moral de cada um também, no dia a dia. Então, a partir de agora, nós vamos abordar esses 3 capítulos. Eu vou tentar vê-los de forma integrada e vamos refletir sobre essa questão dos relacionamentos, tá bom? Então, vamos lá, abordar essa questão do relacionamento que é tão complicado, não só a nível familiar, como também amigos, quando você faz parte de um grupo, e hoje em dia com as comunicações tão fáceis
através de internet, as pessoas se falam mais. Muitas vezes se veem menos, mas estão sempre se comunicando. E isso gera ruído, gera problemas. Então, vamos lá. Nesses capítulos 19, 20 e 21, esses capítulos narram a história justamente de uma família, de um grupo. E nessas obras do André Luiz, as dificuldades que às vezes nós temos é de, quando começa um capítulo, saber quem é quem. Então, eu fiz uma anotação aqui para tentar resumir para vocês, e eu vou nesses 3 capítulos lembrando esses nomes para vocês. Nós temos a Teonila, que é um espírito que está desencarnado, que está lá do outro lado, junto ao Aulus. Então, é um espírito já com uma certa elevação, que vai acompanhar esse caso de uma determinada família e influenciar, obviamente, positivamente. Nós temos um casal, Anésia e Jovino. Como eu sempre digo, esses nomes são fictícios, embora as histórias são reais. A esposa de Jovino, então, é Anésia. E Jovino, qual é a situação que ele está encontrando que vai repercutir na esposa, na Anésia? Ele se encantou por uma outra mulher. Vocês conhecem casos assim? Às vezes num casal, né? Vivem durante um tempo e o homem se encanta por uma mulher, ou acontece o contrário, que também acontece. A mulher se encanta por um determinado homem. Isso é muito complicado. É relativamente normal num casamento entre pessoas jovens, quando elas começam a se conhecer, se decepcionam um pouco com o outro. E muitas vezes o casamento é desfeito por esse motivo. Porque, olha, não é a pessoa que eu pensava que fosse e a minha vida não está sendo tão boa, né? E às vezes o casal decide separar. Em outras vezes vêm os filhos, o que complica muito essa situação. Quando o casal não tem filhos, é menos traumático, mas mesmo assim é traumático, não é uma coisa muito boa, né? E quando tem filhos é pior ainda. E quando um dos membros aí do casal se apaixona, se sente atraído por outra pessoa, vive um drama às vezes, né? No caso aqui, Jovino, qual é a atitude dele? Ele começa a não dar muita atenção para a esposa, que percebe que tem alguma coisa acontecendo. E aí entra aquela coisa muito típica da mulher, né? A sensibilidade, aquele sexto sentido, tem alguém a mais aí nessa relação. Então você tem a Teonila, que é o espírito desencarnado, junto ao Aulus lá, junto ao André Luiz, que vai tentar ajudar essa situação. A Anésia e Jovino, que é o casal. 3 filhas, Marcina, Marta e Márcia, as filhas de Anésio e Jovina. Tem a mãe de Anésia, que é Elisa, que está num processo de uma doença, já em desencarnação. E tem um Olímpio, que é um filho de Elísia, que é a mãe de Anésia, e esse filho, ele era alcoólatra e muito apegado à mãe, e ele foi assassinado. Decorar os nomes? Tenho certeza que não. Mas agora, no desenrolar do capítulo, nós vamos tentar repetir esses nomes e tentar facilitar não só a compreensão de vocês, mas a minha explicação, né? Que às vezes é meio complicado você transmitir o que determinado capítulo traz. Então, vamos lá. Aulus, então, vai falar de um espírito que está junto a eles, que é a Teonila, uma das diligentes companheiras no trabalho assistencial. E Teonila, esse espírito, vai justamente pedir ajuda ao Aulus, que é um instrutor do André Luiz, que está acompanhando o André Luiz nessa jornada pelas casas espíritas, aqui no plano dos desencarnados, e André Luiz está aprendendo, né? Com relação à assistência espiritual. É como se, na verdade, André Luiz estivesse sendo treinado para ajudar. Na verdade, é isso. Ele está sendo orientado em como servir. E está vendo como é que funcionam essas relações entre o plano físico e espiritual
e no próprio plano físico, como as coisas vão acontecendo e qual a visão dos espíritos, aqueles que estão desencarnados. Então, a Anésia vai pedir um socorro ao André Luiz para ajudar essa família. Então, vai dizer aqui que Jovino, o esposo, né, o marido de Anésia, vivia agora sob a estranha fascinação de outra mulher. Esquecera-se, invigilante, das obrigações no santuário doméstico. Parecia de todo desinteressado da companheira e das filhas. Então, o Jovino está começando a esquecer um pouco a família, de tão vidrado que ele está naquela mulher. Como que voltara à primeira juventude, né? Voltou a ser um adolescente, o Jovino, encantado pela mulher. Dia e noite, deixava-se dominar pelos pensamentos da nova mulher, que o enlaçara na armadilha de mentirosos encantos. E aí tem a situação. Muitas vezes, essa atração é mais física, né? Não é uma atração de almas que se reencontram, mas às vezes é o que complica muito a situação. Muitas das pessoas que nós reencontramos na caminhada da vida, nós tivemos relação do passado. Você não lembra do passado, mas muitas vezes tem aquela afetividade e aquela sintonia natural. E às vezes é muito difícil. Nem sempre é uma condição apenas de uma queda moral. Existe uma sintonia em alguns casos, em outros não. Então, ele tinha se tornado, o Jovino, um autêntico obsidiado, sob a constante atuação da criatura, né, que anestesiava o senso de responsabilidade dele. E aí, André Luiz vai perguntar se Aulos não poderia interferir, né? Não seria justo afastar essa influência? E aí o Aulos vai falar que conhecia a Anésia, que estimava muito a Anésia, a esposa de Jovino, e que há um tempo que não conseguia visitá-la, o que mostra que eles já se conheciam, né? O Aulos conhecia essa Anésia que estava encarnada, e não vai ser conveniente estabelecer qualquer medida sem antes entender o caso, o que está acontecendo, né? E vai falar da obsessão entre desencarnados e encarnados. Acontece obsessão também entre encarnados. Muitas vezes há um interesse e uma pessoa muito ligada mentalmente à outra começa a influenciar a outra pessoa de forma negativa. Nem sempre querendo prejudicar a pessoa, mas essa ligação muito forte acaba sendo um processo obsessivo também, em muitos casos. Então, Aulos vai dizer que, na verdade, via no Jovino um homem comprometido em trabalho digno, ameaçado por uma mulher perversa. Quer dizer, essa mulher é perversa. Jovino está encantado, mas, na verdade, ela não tem muitas boas intenções, né? E que, na verdade, na visão dele, Aulos, essa mulher também era uma pessoa infeliz. Então, a espiritualidade tem limitações para atuar, nós estamos aqui em prova, e que era importante analisar o passado para concluir sobre as raízes dessa ligação de Jovinos com essa mulher. Então vai se perguntar, estará descendo Jovino a impressões do pretérito, do passado? Não será uma provação que o nosso amigo terá traçado à própria consciência com finalidade redentora? Que muitas vezes, nesse caso, um homem se afeiçoa por uma mulher, ou a mulher por um homem, e esse homem e essa mulher estão casados. Então, isso muitas vezes é uma provação. Você teve uma relação do passado e você tem que ser colocado em prova. Como é que você vai tratar essa situação, né? É muito difícil, porque tem uma pessoa do teu lado. Você está casado ou casada. Como que você vai encarar uma situação quando o teu coração bate diferente por uma outra pessoa? Quando há um sentimento, né?
É muito complicado, mas aí vem as decisões, o livre-arbítrio. E muitas pessoas conseguem viver com isso, né? Porque se essa relação continua, você tem que tomar a decisão. Ficar com a outra pessoa, uma honestidade até com quem vive com você, ou você esconder essa relação sob o risco de machucar muito quem está do teu lado. É muito complicado isso. Mas é uma prova. Então, Aulus vai dizer, vamos manter otimismo, confiança, e amanhã à noite a gente vai no lar de Anésia, vamos sondar de perto o que, tomar a decisão do que pode ser feito, né? O assunto se prendia a um problema de influenciação e eles poderiam examinar. Então eles vão lá, a família está em refeição, vão ver uma jovem senhora, que é Anésia, esposa de Jovino, servindo um jantar a um cavalheiro maduro, que era Jovino, e ladeado por 3 meninas, né, que são as filhas. Então vai falar que tem as 3 filhas, que eu já falei o nome aqui, Marcina, Marta e Márcia. Então eles estão jantando, e o dono da casa, o Jovino, parecia contrafeito, aborrecido. E aí no final do jantar, a mãe, que é a Anésia, vai falar, Márcia, minha filha, volte à vovó e espere por mim. A avó é a mãe de Anésia, que se chama Elisa, que já está doente. Ainda tem essa, né? Nessas relações entre casais, sempre tem o pai, a mãe, que seria o sogro, a sogra, né? Que num determinado momento ficam doentes, precisam de amparo, e muitas vezes o casal já desarmoniza por causa disso. Você está dando atenção demais à sua mãe, ao seu pai, então nem sempre há aquela situação da compreensão, da compaixão, e acontece um desgaste, né? Então, essas coisas da nossa vida são grandes testes, grandes provas. Então, Dona Anésia já estava inquieta, entendendo que tinha alguma coisa a acontecer. Jovino vai sair de casa, meio contrafeito, e ela vai perguntar, podemos por acaso esperar hoje por você? E ele fica meio assim, hoje, e ele vai dizer, sim, pode esperar por mim, um pouco mais tarde. Então a Anésia vai dizer que vai fazer preces, e ele vai perguntar, prece? Para que isso? Para que prece, né? E ela vai dizer, suponho que nunca precisamos de tanta prece como agora. E ele vai responder, não concordo com a sua opinião. Então o Jovino, ele está totalmente afastado dessa coisa da condição espiritual. Ele não só sofre a influência da mulher, como ele rechaça a prece, evangelho no lar, como vai ficar claro aqui na frente, né? E a esposa dele, a Anésia, começa a ter uma ligação mental com essa mulher. Ele vai reclamar do evangelho no lar, como eu já disse, e a Anésia então começa a sofrer também uma ligação mental com a mulher que está encantando seu marido. E ela se sente humilhada, começa a chorar sozinha, né, de forma silenciosa, e vai falar assim, porque o Jovino diz que tem que sair a negócios, e ela vai pensar, negócios, quanta mentira, né? E uma nova mulher, isso sim, mulher sem coração, que não nos vê os problemas. Então ela já sentiu que tem alguma coisa, está sofrendo por isso. Coisa muito comum de acontecer. Mas o Jovino não tem cuidado nenhum também com a esposa, né? E ele não sabe lidar com essa situação, ele se entrega para outra mulher, sem medir as consequências do que vai acontecer em casa. Então, vamos refletir então sobre isso, só que não vai dar tempo hoje, né?
vamos pensar o seguinte, que essas situações são muito complicadas, muito comuns. Nós temos que seguir na vida entendendo que, em determinado momento, sentimos atração por outra pessoa. Pode ser uma atração física, o que é super normal, e pode ser uma atração de uma sintonia de laços que podem ter a ver com outras vidas. Mas sempre numa relação de um lar, num casamento, existem responsabilidades. Então, sempre que o homem ou a mulher se veem numa situação dessa, como vai reagir? Como vai encarar? Muitas vezes isso tem um desfecho muito trágico, porque às vezes um casamento se desfaz e um machuca muito o outro. Quem é que já não sofreu aí essa situação de ficar muito machucado, ver encerrada uma relação? Nem sempre o casamento dura a vida toda, né? E fica uma situação muito triste para certas pessoas que se decepcionam. E às vezes, junto com essa traição, vamos dizer assim, vem o maltrato, vem a indiferença. As pessoas não se tocam no sentimento da outra, na dor da outra. E essa separação muitas vezes é muito traumática. E começa a gerar aquela situação da lei de causa e efeito, né? Fica um karma aí. Nós temos que tomar muito cuidado com os nossos sentimentos, como nós vamos trabalhar esses sentimentos e com as nossas relações. Muitas vezes há situações muito complexas. Nós não podemos julgar ninguém, só Deus para saber o que cada um tem no coração, mas nós temos responsabilidades. Então vamos deixar esse assunto para a gente concluir na próxima semana. E a vida é isso. Nós estamos numa escola no hospital e nós precisamos entender as coisas que nos acontecem, as provas às quais nós somos submetidos. Tenho certeza que muitos de vocês já passaram por grandes dores, decepções e também por alegrias, né? Porque muitas vezes acontece isso, de uma atração, e a pessoa resiste, ela sabe lidar com aquela situação, sabe controlar suas paixões, e muitos casamentos duram a vida toda, os casais conseguem conviver, conseguem se harmonizar, né? E sempre os laços de afetividade e de amor prevalecem e os reencontros vão acontecer do lado de lá. Nós vamos explorar esses próximos capítulos. Já eu falei que os capítulos 19, 20 e 21 então, estão interligados, mas no próximo estudo então nós continuamos com essa questão dos relacionamentos e essa situação aí da Nésia com Jovino, e nos encontramos na próxima semana, tá? Que Jesus abençoe a todos, dê muita força a todos, paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.